E voltar um pouco a falar sobre a guerra, a gente falou sobre livre-arbítrio, falou sobre a guerra, e onde está Deus? Onde está Deus nessa guerra? Muita gente está se perguntando, tanta atrocidade aconteceu, vem acontecendo, Deus não pode impedir esse tipo de coisa? Deus pode tudo, mas tem uma coisa que ele raramente vai vir para interceder no livre-arbítrio das pessoas. Senão acabou o motivo da gente estar aqui. O motivo da gente estar aqui é a gente poder tomar as decisões corretas de fazer o bem ou o mal. Se Deus vir e ele fazer a guerra completamente e acabar com isso, então você vai ver que na história, na Bíblia, você vê passagens onde Deus veio, ele fez essa intervenção, mas é muito raro. É muito raro. Você vê que desde que o povo de Israel sai do Egito, os milagres vão diminuindo. No Egito, 10 pragas milagrosas, o mar se abre milagroso, o maná cai dos céus e as nuvens, ótimo. Quando você chega em Israel, cadê tudo isso? E por quê? Desapareceu, porque Deus quer que a gente viva uma vida natural, onde ele está oculto e você tem que buscar ele. E você tem que encontrar ele, você tem que saber que ele está aqui. Então, por um lado é importante entender que não é que Deus não está, Deus está. Só que ele está, vamos falar no seu estado, entre aspas, natural. Se ele intervir, acabou o livre-arbítrio. E não é esse o objetivo do mundo. Sim. Um ponto, se eu for um pouquinho mais profundo, olha só. Rogério, as pessoas perguntam, cadê Deus nessa situação? Sabe onde é que Deus estava? Aqui. Em todos os lugares onde estava acontecendo tudo isso. Nos kibbutz? Em todos os lugares. As pessoas pensam erradamente que Deus não está quando acontecem tragédias. As pessoas pensam, olha... Terremoto. Qualquer coisa. Desastres naturais ou quando o ser humano faz o desastre. São duas coisas diferentes. Sim, sim. Mas as pessoas falam, quer dizer que Deus não está mais aqui. E elas estão completamente enganadas. E isso é causa de mais sofrimento. Deus, ele é Deus. A gente não entende ele. A gente não sabe compreendê-lo. Mas ele tem um motivo que só ele entende completamente de fazer um terremoto. Por que ele fez e por que essas pessoas foram afetadas, eu não sei. Tá? Mas pensar que esse mundo está vivendo ao léu sem nenhum comandante é completamente errado. Deus é o Criador, mas ele não é só o Criador. Ele é aquele que mantém o universo. Se Deus cortasse a energia, o universo acabava. Quer dizer que Deus, ele não somente ele criou o universo, ele segue mantendo o universo a cada segundo, a cada momento. A gente fala isso nas nossas preces matinais todos os dias. A gente fala que Deus mechadesh betuvó, Deus renova através da sua bondade, bechol yom tamid, todos os dias, continuamente, maaseh bereshit, o ato da criação. Então, quando acontece algo, Deus, ele não desapareceu. Ele está e ele tem um objetivo. Tem que saber que quando a tragédia é natural, as pessoas que morreram, Deus não vai acabar com elas depois. Pode ser que elas saíram desse plano, Sim. mas não acaba a vida delas. Só que Deus está esperando algo das pessoas que ficaram. Eu quero saber agora o comportamento de vocês dentro da tragédia. Cada um vai olhar para o seu umbigo ou a gente vai olhar para todo mundo? A gente vai olhar para o próximo, a gente vai melhorar, ou a gente vai deixar o mundo como ele está. A mesma coisa a guerra. A guerra, ela é terrível. Guerra é uma coisa dura, cruel, amarga. Mas tem que saber uma coisa. Ela tem benefícios também. Um dos benefícios é ver a mão de Deus. Porque, eu vou te falar uma coisa. Você não tem como explicar um país que mais de 10 mil bombas fatais são enviadas aqui. Bombas que algumas delas são bombas cruzeiro, como vieram do Irã. Você não tem como explicar. Falar
tudo você falar que é o domo, Iron Dome. domo de ferro, que está... Eu vou te falar uma coisa, você está se enganando. Até, porque ele não é hermético. 2, eu tenho um amigo do exército. Ele contou, é inacreditável. Ele estava responsável por tirar... Ele viu um míssil que ia cair muito perto daqui. Ele falou, vai cair em Petah Tikva, uma cidade muito povoada. Eu tenho que acionar. Não funcionou. Putz. Não funcionou. Ele falou, e ele ficou desesperado. Ele falou, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eles não gastam à toa. Cada míssil desse é muito dinheiro. Sim. Eles gastam aquilo que vai cair aqui. Ele falou, eu vi com os meus olhos. Estava marcado o sistema do exército. Ele calcula. Cair lá em Petah Tikva, no meio, meu Deus. Ele falou, você viu o míssil do nada, como se estivesse vindo um vento, jogou ele no mar. Então, na verdade, você tem coisas da guerra que Deus, às vezes, através da tragédia, ele se revela. Na minha opinião, você viu isso com o povo de Israel. Existia uma divisão aqui em Israel, antes dessa guerra, que ela doía de se ver. Ideológica. Uma divisão que ela não é simples. Tá? Uma divisão de pessoas que acreditavam muito nos terroristas, na bondade dos terroristas. Ah, é? Aqui dentro? Uma viés de esquerda que falava, não, a gente tem que fazer com meio que eles são terroristas e mataram nossos filhos, eles vão se arrepender e vai dar tudo certo. E uma viés fala, olha, não, a gente tem que ser forte e dessa forma é que vão respeitar a gente. Então, e de repente, na hora que você tem que batalhar, porque essa ingenuidade acabou, você viu uma união... Ela foi suplantada pela própria realidade, né? Exato. Você viu uma união que você não via há tempo. E as pessoas choram, não importa se ela era de um lado ou de outro, e batalham, não importa de onde elas são, e por quem eu estou batalhando. Eu estou batalhando por todos os meus irmãos e não tem diferença nenhuma. Então acabou que você é curioso. Mas na nossa vida também é assim, na nossa vida pessoal. Às vezes, dos momentos difíceis é que a gente sai mais fortificado, com mais fé, a gente sai com mais força e a nossa vida pode se transformar. Você sabe que uma das coisas que eu faço na vida, eu não tenho muito tempo hoje, mas eu aconselho casais, mais de 20 anos que eu faço isso. E uma coisa muito curiosa, quando às vezes é um casal em crise, a minha visão não é ver agora a crise, é ver a essência do relacionamento. E dessa forma, mostrar para eles isso. Porque o trabalho é deles. Tá? A minha missão é mostrar isso. Então o que acontece? Você às vezes consegue trabalhar, o casal que está disposto, que tem a humildade, a vontade, o que acontece? Eles se tornam muito mais próximos, o amor deles é muito maior depois da crise do que antes. Então, crises, às vezes, são momentos propícios para depois você ter uma iluminação muito maior. A guerra, ela é terrível, não vou economizar nisso, mas, ao mesmo tempo, ela é uma oportunidade de fortalecer a fé, ver Deus controlando esses 10 mil mísseis, e você vê a população. Eu vou te falar uma coisa, na maior parte da guerra, a população de Israel viveu normalmente. Meus filhos, eu tenho 8 só. Trabalhando, estudando. Trabalhando. O jardim de infância que tem do lado da minha casa, 3, funcionando completamente. Então, como é que pode ser que o país está em guerra terrível, contra 3, 4 lugares que estão atacando, estão mandando bombas e fazendo coisas terríveis? Você fala, cara, como é que pode ser uma coisa dessa? Você sabe quando veio o ataque do Irã? O Irã fez 2 ataques para Israel. Pensa, o Irã não tem fronteira com Israel. Puro ódio. Você sabe qual foi a palavra no Google mais buscada nessa hora? Não. Salmos. Cara. As pessoas queriam fazer salmos. Ou seja, Israel toda estava buscando. Agora, eu te pergunto, eu preciso buscar a palavra salmos? Não, porque eu já sei. Então, quem buscou? O judeu que estava afastado, que não sabia. A palavra que foi mais buscada.
Então, no momento que você está vendo o ataque, as pessoas estão chamando a Deus. O que, que acontece? 400 mísseis. Nada. Absoluta. O exército americano falou: nunca vimos, não pode existir uma probabilidade de você ter 400 mísseis desse potencial e que todos eles ou sejam neutralizados ou caem no meio do nada. Não pode ser. Simplesmente. Agora pensa, aquele que não foi neutralizado, ele cai no meio do nada. Então por que ele não cai? Você vê a mão de Deus. Então é muito curioso isso. As pessoas só estão olhando um lado, mas chegou o momento da gente olhar mais profundo, da gente olhar além. Não só os olhos físicos, nós temos olhos espirituais. Nós temos uma capacidade muito além. É isso que Deus espera da gente. E a guerra às vezes faz você perceber isso. As brigas entre irmãos é porque a pessoa está só olhando agora a divisão. Mas, cara, vocês são irmãos. Vocês são do mesmo ventre. A palavra irmão é uma palavra muito bonita. Eu estou falando não a nível semântico, a nível de significado. Só de eu pensar nos meus irmãos, isso me emociona. Pai, mãe, como é que eu posso ir contra o meu irmão? Aí você tem que... A ideia de Deus é você olhar adiante, olhar além. Não seja tão materialista, tão pequeno.